Oi, oi, turma, tudo bem com vocês? Finalmente estou aparecendo aqui. O fundo mudou de novo. Eu tô na minha casa, em Lafayette, mas agora eu não tenho mais meu cantinho de estudos, então eu arrumei aqui do jeito que deu. E, bom, eu quero agradecer pelos 1.000 inscritos. Eu tava realmente deixando o canal de lado, só que hoje, na hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, eu preciso voltar. E já tem dois assuntos que eu quero muito compartilhar com vocês. Assuntos importantes, que vão ser de próximos vídeos. Então fiquem ligados que eu não sei como vai ser depois, mas pelo menos eu vou voltar para falar sobre como é o processo seletivo da UFOP, né? Como foi para mim o processo do SISU e tudo mais, da matrícula, as aulas começaram, e também um vídeo falando sobre avaliação socioeconômica, como os documentos, porque, gente, não é fácil. É muito trabalho, é muito documento, mas a gente tem que correr atrás para conseguir, né? Então vamos lá. Nesse vídeo eu quero contar um pouquinho para vocês de uma das perguntas que eu recebi bastante, que foi sobre como eu lidei sendo católica numa universidade federal. Todo mundo sabe que a universidade é um lugar de pluralidade. Lá tem de tudo, pessoas de várias crenças, pessoas que não tem nenhuma, enfim, tem de tudo. E para alguns pode ser meio difícil lidar com isso. Para mim até que foi tranquilo. Na questão, tipo assim, mas você é católica, praticante, né? Tem esse detalhe, né? Muita gente às vezes não vai entender porque eu tô falando disso, mas quem me acompanha no Instagram sabe. Pessoal, eu esperava sofrer um pouquinho mais lá, mas Deus foi muito bom comigo. Eu não vou te falar, não vou falar que é o meu ambiente preferido, porque não é muito difícil, e pra mim foi difícil, mas eu achei que seria pior. Na casa que eu morei, foi tipo assim, perfeito. Eu fui super acolhida pelo pessoal, eles brincavam comigo, porque dava 6 horas, eu saía, né, aí nos primeiros dias eles falavam, tá indo pra aula? Eu falava, não, tô indo pra missa. Aí depois de um tempo eu já saía do quarto 6 horas, e falava, tô indo pra missa, né? E o pessoal, tipo assim, brincava, perguntava muita coisa sobre o catolicismo, mas sempre com muito respeito. E isso foi uma das coisas, assim, que me encantou super. Então, assim, na pensão onde eu morei, foi perfeito. Zero problemas com isso. Na faculdade, só tive um problema com isso, que eu acho que uma pessoa não gostou muito de mim por isso. Mas, né, fazer o quê? Então, gente, o grupinho que eu tive mais afinidade na turma era sempre, me perguntavam muitas coisas, muitas curiosidades, e o que me deixava muito feliz é que elas perguntavam com respeito. Eu respondia as coisas com sinceridade em momento algum. Eu falei, não, vou adocicar um pouquinho a doutrina, para a pessoa falar, que bonitinho, e não, eu falava na lata, e tipo assim, as meninas entendiam, e foi muito legal. Eu quero partilhar com vocês uma experiência que foi muito marcante. Que foi foi o dia assim que eu mais passei aperto, que uma professora me expôs de uma forma muito negativa. Não vou contar o caso aqui, não convém. E aí eu pensei, ok, não aguento mais esse lugar, não é o meu lugar, é muita informação, não dá. E eu tava surtada, eu queria ir embora pra casa no mesmo dia, foi horrível. E aí depois do intervalo, teve aula corporiana. Uma professora, assim, gente, magnífica. Magnífica mesmo. E aí ela fez uma pergunta lá, era algo de latim, aí eu fui e respondi. Aí ela começou a perguntar por que eu tinha esse interesse, aliás, por que eu entendia. Foi algo assim, porque ela de latim, eu relacionei com a igreja e tudo mais. E aí eu sei que eu comecei a explicar a missa tridentina, o rito extraordinário, que a gente estava estudando. A gente estava falando da Idade Média, e aí foi no ensino do latim e tudo mais, e aí eu fui explicando. E aí a professora perguntou, né, por que eu sabia disso. E eu falei, eu sou católica. E aí nisso ela ficou tipo, mas... E aí eu comecei a contar um pouquinho, e a turma, tipo, tava muito interessada, todo mundo prestava atenção. E aí começaram a surgir algumas perguntas, e aí foi nesse dia que o pessoal realmente viu quem eu sou, os meus princípios e tudo mais. E desde então, tipo, teve muito carinho, muito respeito.
Então, assim, na minha sala de aula, na pensão onde eu morei, eu não tenho nada a reclamar. O que é mais duro é a questão, por exemplo, da universidade em si, né? Como é um lugar de pluralidade, tem várias opiniões que são diferentes que as minhas. E o problema dessas opiniões, muitas vezes, é que quem prega tal respeito, que, né, sei lá, poderia me chamar de intolerante, é intolerante comigo. Então, esse é um ponto muito ruim das diversas ideologias e tudo mais que tem no ambiente. A intolerância que tem com o que pensa diferente é muito. Porque meio que fica polarizado, todo mundo às vezes tem a mesma ideia. E aí, quando chega alguém com uma ideia diferente, isso não é muito ok. Mas então, os 2 primeiros meses não foi muito fácil, porque eu tava sentindo muita falta da minha paróquia, dos meus amigos, da minha família. Apesar de ter me adaptado super bem, Mariana, eu vou contar isso em algum vídeo, eu sentia falta disso. E no ambiente, na universidade, eu não me sentia muita vontade, né? Muitas vezes eu escutava coisas que me incomodavam, não necessariamente que eu entrasse em discussão, não entrei em discussão nenhuma, ficava muito na minha, mas. Eita. Mas foi duro. E o que me ajudou a ficar firme, gente? Missa diária. Sério. Se você tá indo pra uma universidade agora, tem medo de tudo que você vai ouvir, tem medo de não aguentar as pontas, não se afasta, sabe? Vá à missa diariamente. Eu sei que tem gente que trabalha e estuda mais difícil, mas você conseguindo, vá, porque é a melhor coisa que você faz. E foi realmente a missa diária, o Santo Terço, e aí eu procurei um bom padre para ser o meu diretor espiritual, porque ele soube, sabe? Ele entendia tudo que eu estava passando e aconselhava de forma sábia. Então, por exemplo, quando eu falei com ele, eu não aguento mais ir para essa aula, não aguento mais essa cadeira, eu não tô indo para lá. Ele falou, não, mas você tem que ir. E você tem que estudar isso que estão te falando. E aí você vai. Aí ele relacionou com São Tomás de Aquino, né? Que aí você vai ver a tese, vai estudar a antítese e fazer uma síntese. E aí vai ver o que realmente está certo, o que está errado. E isso foi fundamental para conseguir levar bem tudo que batia de frente com a fé. Foi isso, sabe? Foi duro, não vou falar que não foi, mas eu imaginei que seria bem pior. Eu acho que a Poliana, professora, depois que eu terminei de explicar para ela um pouco, para a turma um pouquinho, ela falou que gostou muito da forma que eu falei, sem impor isso para todos, mas deixando claro que eu sou assim, que eu tenho os fundamentos. Ela até ressaltou que de forma bem racional, né? Que não era coisa tipo por pura emoção. Então, eu acho que isso facilita bastante, né? Você também se comportar devidamente como um cristão. Mostrar que você respeita a sua fé, que ela tá acima de tudo mesmo. E bom, turma, é isso. Foi um desafio, é um desafio ainda muito grande, porque eu tenho muito medo de não aguentar a pressão, mas ao mesmo tempo, a busca diária, sabe? A Eucaristia diariamente para mim foi o que me manteve firme e vai me manter firme pelos próximos anos até eu morrer. E pensar também nos porquês que eu tô ali, né? É para fazer a vontade de Deus, é para fazer o que eu acredito ser o melhor pro meu futuro, pra minha família. Então, a gente tem que aguentar a cruz, né? Não tem que ser fácil, não. E é isso, o que der pra oferecer a Deus, ofereça também, gente. Várias vezes eu aprendi ano passado a oferecer pequenos sacrifícios a Deus. E muitas vezes foi na base disso que as coisas deram certo. Porque não tá legal, mas ok, eu vou fazer isso por amor a Deus. E conseguia fazer. Então não se esqueçam disso. E para finalizar, eu quero falar uma frase, São José Maria Escrivá, que eu usei na epígrafe do meu memorial, que é o seguinte: para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. São José Maria Escrivá tem sido um grande companheiro, porque ele fala muito da importância do estudo acompanhado da vida de oração, que não adianta só rezar e não estudar. Então, para mim, perfeito. É isso que eu preciso, esse equilíbrio entre estudo e oração. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.
Beijo.